Beleza, bora lá para mais um fechamento. Dia 12/6, hoje vamos fazer aqui. Começar pelo índice. Hoje não teve cliques, acabei não entrando em nenhuma operação. Vemos aqui nos 60 minutos que a média de 200 está flat. Temos um pivô de alta aqui sim. Podemos dizer que rompeu hoje o pivô. Ensaiamos um rompimento de pivô no dia de ontem. Aqui, isso aqui vamos dizer um pivô, rompeu esse topo, este topo. Isso aqui seria um pivô. Só que para armar o pivô, ele tem que romper. Aqui não rompeu, veio testar fundo de novo. E agora a gente está com um rompimento de pivô. Se a gente for avaliar por figura, a gente pode ter uma figura gráfica aqui, ó. Se a gente está rompendo levemente pela parte de cima, mas não deixa de ser um pivô, beleza? Então estamos rompendo aqui. Nos próximos dias, o que seria interessante seria o quê? Uma esticadinha aqui, um retorno à média aqui e uma puxada. Os alvos eu tenho na tela aqui. 141, 161, onde 141 conflui com esta zona de topo aqui, dois topos relevantes. 200% conflui lá com o topo. Temos o 161 também, aqui, ó, com esta zona aqui, ó. Algo interessante, sempre temos algumas confluências, ó. O 200%, 261%, que seria o último alvo que eu tenho, é mais acima, não temos nada. Pelo menos aqui. Se a gente vai avaliar lá para trás, é outra história. Mas daí a gente está caçando coisas, caçando para ter vieses. Vamos avaliar que aqui a gente tem confluências para possíveis alvos se o mercado entrar, dar uma puxada de alta, tá bom? Lembrando que ele nunca vai diretamente, ou na maioria das vezes ele vai em topos e fundos, né? Ele não vai só numa puxada, ele vai subindo gradativamente. Indo por 15 minutos, no dia de hoje a gente teve uma compra até, mas eu não fiz, teve algumas operações, mas eu acabei não fazendo. Depois da 1h30 eu não opero, depois da 1 não opero, mas tivemos esta compra aqui às 2h40, stop de 300 pontos, chegou a andar 700 pontos. E no início do dia a gente teve esta compra aqui, ó. Não, essa aqui não, essa daqui, ó. Entrada aqui, stop abaixo da aqui, ó, 860 pontos stop. Mesmo que fosse atrás da barra, era 600 pontos, então eu não entrei por este motivo, tá? Aqui depois dessa puxada não teve nada, teve somente esta aqui no 15 minutos. Quem caça topo e fundo poderia ter traçado esta zona de suporte aqui, ó. E aí quando fechou esse martelo, posicionado uma ordem aqui. Porém o stop é aqui atrás, ó, 700 pontos. Então hoje não foi tão interessante operar, tão legal. Fiquei na tela até a 1h20 mais ou menos. Não fiz nada, não vi nada interessante no meu operacional. Olhando pelo 5, a gente teve esta compra aqui, ó. Mesma coisa, ó. A compra ocorreu aqui, stop aqui atrás, ó, 500 pontos de stop. Então não foi interessante comprar isso aqui. E eu tava reparando que ele estava deixando bastante pavio, que nem aqui, ó, nessa área. Não teve esse candle de venda aqui no início do dia, mas também, ó, andou 400 pontos, o stop era quase 400. Nada para fazer. Aqui deixou o pavio para baixo, então eu achei melhor não entrar. Aqui também deixou o pavio para baixo. Esse que poderia ser uma estrela cadente, mas com um paviozinho. E como os candles anteriores deixaram o pavio na parte inferior, eu achei melhor não entrar. Depois que rompeu esta zona aqui, esse candle aqui eu falo porque ele rompeu o pivô, ó. Levemente, mas ele rompeu a cabeça do pivô. No momento que rompe o pivô, a gente tem este fibo que a gente pode traçar, ó. 200% aqui em cima. Do 261 foi tocar lá às 4 horas da tarde. Quem não gosta desse fibo pode traçar também fibo de espelhamento, da mínima até a abertura do dia. Existem várias formas de traçar Fibonacci. Como eu falei, eu estou utilizando mais para alvos, então a região de 38 eu já não estou entrando muito. Andei levando muito stop, então estou usando mais para alvos. Mesma coisa, ó, 4 e pouco foi o alvo de 200%. Tem aquele fibo que a gente pode considerar como bandeira, que é o fibo de 3 pontas. Aqui e aqui a mínima. Ó, reparem que 200% deu exatamente aqui. Mas se a gente for ver a questão do tamanho da pernada, o alvo dessa operação
seria aqui, ó. Seria de 100%, que seria aqui, ó. Tá. Beleza. Falei dos 15, dos 5. Dos 5 só vi essa operação aqui, não vi nada. Uma compra aqui, a máxima do doji, 320 pontos de stop. Chegou a andar 600, mas não ficou muito claro. Eu gosto quando o doji faz mínima e não o candle anterior. Se essa mínima fosse acima e aqui tivesse a mínima do doji, aí pra mim seria interessante. Tipo essa aqui, só que essa aqui fechou abaixo das médias. Se fecha acima, eu considero a compra, levaria um stop, mas é onde eu considero o operacional, tá? Deixa eu ver, temos uma linha de tendência aqui, ó. Considerando que a gente vê uma possível figura de alta, rompimento, pullback, aqui temos uma entrada, stop de 200 pontos. Essa operação andou 450 pontos. Então aqui tem outro gatilho de compra. Tanto faz comprar a barra de força, que na verdade é a confirmação, mas é válido também comprar o doji, tá? Tanto faz aqui, dependendo do teu operacional, se tu espera a confirmação ou não. Não fiz essa operação, lembrando, até 1h30 só, fiquei. E mesmo se eu tivesse aqui, provavelmente eu não teria entrado. Vamos lá então para o dólar agora. Dólar 60 minutos, a gente vem numa tendência de baixa que eu comentei para vocês. Há dias estamos alinhados ainda para baixa. Vamos para o 15 minutos. Aqui. Esse aqui foi o dia de hoje também, olha, muito pavio. Bastante pavio na parte superior, bastante pavio na parte inferior aqui, ó. Então, um dia extremamente difícil aqui. Não vi nada aqui de interessante. Se fosse vender essa barra aqui, não daria entrada, não chegou a acionar a venda, ainda bem, porque aí tomaria uma lapada de 31 pontos. Claro que o stop estaria aqui atrás, ó, 12 pontos. No 15, eu vi esse aqui que ficou interessante, mais ou menos. Interessante para compra, só que nos últimos segundos voltou o candle, então não fechou na máxima. Stop de 7,5 até andou 10 pontos, mas como eu falei, não fechou interessante. Nos últimos minutos eles voltaram o preço, então eu fico apreensivo. Sempre nos dois últimos minutos do 15, quando fecha o 15, olhando pelo gráfico do 15, a gente percebe a força ou não. Às vezes eles dão uma empurrada e nos últimos minutos eles dão aquela freada, aquela segurada. E aí tu tem que pensar se tu vai entrar no trade ou não. Deixa eu botar um FIBO aqui de baixa aqui. Como eu falei, eu não entro em retrações de 38, mas eu sempre considero uma região de trava. Ó. E realmente travou. Acreditava que com esse gatilho aqui, poderia puxar até a média de 200. Nos 5 minutos, olha o início do dia, que coisa mais horrível aqui, ó. Não tem nada para fazer aqui. Se tu vendesse, era estopado. Se tu comprasse, era estopado. Olha essa barra de força aqui, ó. 12 pontos. Não tem como tu operar aqui uma barra de força. Também para compra, 10,5 pontos. Não tem o que fazer nessa região. E aí tivemos essa puxada de alta aqui numa barra só foi 30 pontos. O range hoje não foi tão grande, o range foi de 33 pontos. Veio, fez um doji na média, barra de força. Não vi nada de interessante hoje no dólar. Então, como eu falei, foi 100 cliques, não fiz nenhuma operação, apenas acompanhei, tá bom? E no início do dia também aqui, se a gente reparar, olha como eu tava flat as médias aqui nessa região, ó. Dava gatilho de compra, dava gatilho de venda, mas o mercado tava flat, tá? Então, no dia de hoje é isso, 100 cliques, não tem problema, amanhã tem mais. Se não tiver cliques amanhã, também não tem problema. A gente tem que avaliar o que é bom para nós e se realmente vai gerar lucro. Não adianta ficar clicando o dia inteiro e aí tu chega no final do dia, tá com mais de 30 operações e tá negativo R$1.000, R$2.000. Então, se tu puder fazer menos cliques ao longo do dia, se não tiver operação, não faz. Simples assim, tá bom? Um grande abraço, valeu, até mais.